Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é participação do cooperativismo no sistema financeiro nacional. Aqui ao meu lado no estúdio está o Rui Schneider da Silva. Ele é técnico em contabilidade, advogado e economista. Tem especialização em direito tributário, gestão de cooperativas de créditos, além de outros cursos realizados no Brasil e também no exterior. Rui atuou e atua profissionalmente em instituições como o Banco do Brasil, prefeituras municipais, já foi inclusive secretário municipal de finanças, além, evidentemente, de todo o movimento cooperativista. Atualmente, Rui Schneider da Silva é vice-presidente da Cooperativa de Crédito Rural Alto Uruguai Catarinense, da qual ele foi um dos fundadores, e preside o Sicob Central Santa Catarina, além também de atuar na Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito e é conselheiro do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Rui, é um prazer estar com você aqui. Obrigado por ter aceito o convite do projeto Oficinas de Gestão para poder compartilhar esse seu conhecimento, sua experiência com os alunos que vão nos acompanhar. Eu que agradeço o convite, principalmente que partiu do professor Claes, que é um estudioso do cooperativismo, e não poderia deixar de atender a Universidade Federal de Santa Catarina, que realmente é um nome de prestígio em todo o nosso Brasil. Ok, Rui. Como normalmente a gente faz nas teleconferências do programa Oficinas de Gestão, a gente acompanha uma reportagem produzida, uma breve reportagem que mostra o contexto a respeito do tema sobre o qual nós vamos conversar, que hoje é a participação do cooperativismo no sistema financeiro nacional. Acompanhe a reportagem. As cooperativas de crédito são como os bancos. Concedem empréstimos, captam depósitos, fornecem cheques. A diferença é que essas instituições financeiras são formadas por grupos de pessoas com objetivos comuns que unem-se para melhor administrar recursos. Como a cooperativa não tem como objetivo ter lucro para si mesma, ela age apenas em benefício dos associados. A lei que rege as cooperativas de crédito é a número 4.595 e o funcionamento delas deve ser autorizado pelo Banco Central do Brasil. Para formar uma cooperativa, é preciso reunir de 20 a 30 pessoas para serem sócios fundadores, ter um capital inicial, elaborar um projeto, ter apoio de uma entidade financeira já existente, organizar uma Assembleia Geral, onde será aprovado o Estatuto Social e eleitos os membros da diretoria e Conselho Fiscal. As vantagens de fazer parte de uma cooperativa são muitas. Como ela é dirigida e controlada pelos próprios associados, ela age de acordo com a necessidade deles. Estamos de volta para conversar aqui com o Rui Schneider da Silva sobre a participação do cooperativismo no sistema financeiro nacional. E o Rui vai apresentar esse tema também com o apoio de alguns slides para sistematizar um pouco mais a sua apresentação. Quando é que a gente começa quando o assunto é esse, a participação do cooperativismo no sistema financeiro nacional? Justamente nós nos preocupamos em trazer dados, porque quando você fala em participação no cooperativismo, você fala em números, fala em valores. E nós tínhamos que nos basear em dados concretos, dados reais. E os dados mais reais que nós temos é de 2009, que 2010 ainda tem aquela compilação, você tem parte de um dado, de outros ainda não tem. E nós nos baseamos nos dados que tem no Banco Central, também no sistema Sicob e no sistema Confebras, que tem alguns dados, a gente procurou trazer os números, até para deixar para aquelas pessoas que vão acompanhar esse trabalho, deixar como um estudo para ele saber mais sobre o cooperativismo, justamente a participação que ele tem no sistema financeiro. Então, nesse primeiro slide que nós estamos apresentando, nós mostramos a movimentação no sistema financeiro das cooperativas de crédito no Brasil. Você vê que lá se trata em bilhões de reais. Nós temos dados de 2009 e 2010 que houve um grande avanço. Aí, no segundo slide,
nós vamos ver a organização, em dezembro de 2009, de quantas cooperativas nós tínhamos atuando no nosso Brasil. Você vê que esses dados mudam muito, porque hoje em dia há muita criação de cooperativa, fusão, incorporação, e então hoje nós estamos com 1.340 cooperativas. Você vê que em 2009 nós tínhamos lá 1.367 cooperativas, 1.367 justamente. Isso, exatamente. Com 39 centrais, dava um montante de 1.406 cooperativas. Então, isso aí estão representados agora mais em crédito rural, em livre admissão, cooperativa de empresários, e a gente vê um crescente aumento na livre admissão e uma diminuição nos outros segmentos que procuram atender mais a sua área de ação. Deixa eu te interromper um instantinho, não sei se isso depois vai estar presente aí na sequência da apresentação, mas acho que talvez fosse interessante, mesmo para mim que sou, não domino esse assunto, a gente situasse quais são as modalidades de cooperativa que existem. Você se referiu a algumas delas, aí só para o aluno que está nos acompanhando entender um pouco. Eu trouxe ali a divisão que nós tínhamos lá, que é, por exemplo, crédito rural, são 352, livre de emissão 195, de empresários 87, outras, porque aí são vários segmentos. Por exemplo, aqui em Florianópolis nós temos de despachante de trânsito, nós temos o pessoal da fazenda, pessoal a modalidade está associada à área de atuação, depende talvez, do grupo que constitui a depende do segmento da atividade, né? Então, os administradores, os advogados, os contadores, cada um pode criar uma cooperativa no seu segmento. No seu segmento. Por exemplo, na Universidade Federal nós podíamos criar uma da educação. Pessoas ligadas à educação. E aí envolvia a Universidade Federal, as universidades privadas, escolas e tudo mais, né? Então, aí em 2003 foi criada a de livre admissão, que é o que está aumentando mais, principalmente mais no interior. Essa independe da área de atuação das pessoas, elas podem se associar, a ser admitidas? Ela independe da atividade da pessoa, mas tem que estar situada dentro da área de ação da cooperativa. Porque cada cooperativa tem uma área geográfica onde ela está situada e autorizada a operar pelo Banco Central. Muito bem, ok. Vamos seguindo então. Exato. Então, aí no outro slide eu trouxe a posição justamente que é o que mais interessa. Você vê ali que, trazendo o último dado de 2009, nós temos somente 1,3% dos depósitos a nível nacional e 2,1% das operações de crédito a nível nacional. Aí você vai dizer, mas isso é pouco? Realmente é pouco. Se for comparar com sistemas internacionais, você vai ver que na Holanda, nós tivemos lá no Rabobank, por exemplo, ele tem 40% do movimento, o sistema Desjardins vai de 20%, 30%, 40%. A Pfizer na Alemanha, mas é um sistema que já são centenários. Pois é. E no Brasil as cooperativas foram autorizadas a funcionar e se concentrar em centrais a partir de 80. Antes disso elas atuavam mais como entidades que congregavam determinados setores? Nós tínhamos as caixas rurais, nós tínhamos umas lusates, eram em torno de 16 lusates, mas depois a partir de 80 que o governo autorizou, então começou aquele movimento 81, 82 o pessoal aprendeu o que era cooperativa. Eu, por exemplo, saí lá de Concórdia, né, no oeste, fui para São Paulo, lá na Cotia, que tinha a maior cooperativa do Brasil, fui lá aprender sobre cooperativa de crédito para vir implantar no nosso estado. Outras pessoas foram para o Rio Grande do Sul, outros foram para o Paraná. Então, a partir de 84, é que realmente Santa Catarina começou a deslanchar. No sistema Sicob, por exemplo, nós temos hoje cooperativa com 25 anos de idade, né? Temos a Crédito Itapiranga, que é lá no nosso cantinho do estado, até o presidente disse que lá começa o estado, né? Lá na Crédito Itapiranga, ela tem 76 anos de idade. Como cooperativa? Não, ela era do tempo de Caixas Rurais. Caixas Rurais. Então, como cooperativa no Sicob, ela tem 19 anos, né? Mas ela já existe há muito tempo. E como nós temos também em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, nós temos uma cooperativa que está com 105, 106 anos de idade. E até foi o mesmo padre que na época incentivou a criação de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, mesmo que criou em Itapiranga. Né? Então você vê a participação de 1,3 e 2,1. Relativizada pelo tempo de funcionamento, obviamente. Não dá para comparar com outras que movimentam mais, como você citou o caso da Holanda, porque lá são seculares, quer dizer, a atuação deles é... E também a legislação que incide sobre as cooperativas é diferente, é mais aberto lá. Aqui ainda é mais
vamos dizer, mais controlado. Mais restrito. O próprio Banco Central diz para a gente o seguinte, a abertura será dada à medida da confiança que as cooperativas inspiram no sistema financeiro. Então, eu acho que isso é importante. Então, no outro slide, vocês vão ver que nós fizemos uma divisão por região. Na região norte, por exemplo, que engloba ali do Acre até o Tocantins, nós temos um total de 2,6% em créditos e 1,7% em depósito. Sempre lembrando que os dados são de 2009. Né? 2009. Aí nós pegamos, na próxima nós vamos ver que nós temos do Nordeste, que vai do Alagoas até o Sergipe ali, ó, 1,3% em crédito e 0,7% em depósito. Isso tudo é que dá aquela soma no final lá. Certo. No Centro-Oeste... Voltando, aí, isso. No Centro-Oeste ali, nós temos o Distrito Federal até o Mato Grosso, dá 5,8% em crédito. Tem um aumento bem representativo com e relação 4% de depósito. E eu vou explicar depois por que essa discrepância. Essa oscilação. No Sudeste, aí já dá 1,1% em crédito e 0,6% de depósito. E na região Sul, onde nós participamos, 7,1% em crédito e 6,3% em depósito. Aí nós vamos para o outro slide, que aí ele fecha. Ele dá a distribuição por região, aí fechando Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E aí faz Sudeste, uma média de todos eles. que dá aquela média que nós apontamos no primeiro slide. Por quê? Você observa, na região Sudeste, onde se concentra, onde tem a grande concentração de bancos privados, que é a região de São Paulo, Rio, São Paulo, a nossa participação ficou em 1,1% em crédito e 0,5% em depósito. A menor em todas as regiões. Por quê? Porque tem uma grande força bancária. Lá na região Centro-Oeste, você viu que se ficou em 6,8% e 4%, porque tem menos concentração de bancos. E as cooperativas avançam mais. E na região Sul, ela é um pouquinho maior, ela está em 7,1% e 6,3%, porque existe o conhecimento e a conscientização da população em relação ao cooperativismo. Uma cultura A do cultura é cooperativismo. muito maior, ela já vem lá quase de berço. Até porque um modelo econômico baseado também em pequenas propriedades, em produção agrícola, em que as E cooperativas aí, têm um papel de... E nós vamos crescer mais aqui no Sul quando nós realmente atingirmos a área urbana. Porque as nossas cooperativas começaram no crédito rural. Sim. Começaram lá no oeste de Santa Catarina, depois foram para oeste, meio oeste, extremo oeste, depois veio chegando. Né? Essa é a história do cooperativismo. Nós temos aqui no Vale, nós temos ali a antiga Credit Hering, né, que hoje é a ViaCred, é uma cooperativa que também já tem décadas de experiência, e ela também era da antiga Lusati. Então é uma cooperativa que soma na hora que a gente faz esses cálculos. Então você vê que, se for considerar mesmo, o nosso percentual é baixo, mas nós temos pouco tempo ainda de experiência, ou pouco tempo de atuação em relação à Europa, em relação ao Canadá. Né? Aí avançamos mais um pouquinho. Porque ali eu coloquei interesse governamental. Os números que tem lá é o mesmo números que estavam no gráfico anterior, Sim. que fala lá os créditos e os depósitos. Certo. Mas eu coloquei lá o interesse governamental, aumento da quantidade de cooperativas ou ponto de atendimento no Norte e Nordeste. Que o governo quer chegar lá. Ele quer que no Nordeste e no Norte tenha o mesmo crescimento que o cooperativismo tem no Sul. Mas aí nós vamos ter que investir em educação cooperativista, em marketing, comunicação, para mostrar para o associado ou para as pessoas que se associarem as vantagens do cooperativismo. Isso aí realmente vai demorar um pouco mais. Vamos adiante. Você veja que os primeiros que eu apresentei é mais números. Certo. Né? Justamente para mostrar onde nós estamos situados. Na verdade, é um retrato da participação hoje. Se você pegar aquilo e passar para 2010, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Porque essa evolução, ela não é assim tão rápida. A evolução para você entrar no mercado financeiro envolve muita coisa. Vamos citar um exemplo. Um banco hoje, para você criar um banco privado, um banco comercial, você vai precisar em torno de 27 milhões, 25, 27 milhões para você criar um banco. Mas você já começa com um capital de 27 milhões trabalhando. E você já começa mostrando serviço, porque já tem produtos financeiros, já tem uma rentabilidade maior para atender o seu cliente, que às vezes também é acionista do banco. No caso das cooperativas é diferente. Cooperativa hoje você pode criar com R$4.000.
Olha só, R$4.000. Isso conforme a regulamentação, a legislação, que é a 5764 de 1971, diz que precisa 20 pessoas para criar uma cooperativa. A resolução 3859, que é a última que o Banco Central largou, que ela vem, como é que se diz, ajustando as demais, uma cooperativa hoje, R$3, R$4.000 para criar uma cooperativa. 20 pessoas para iniciar uma cooperativa. Então você veja quanto tempo você vai precisar para crescer o número de associados, para crescer o capital, o volume de depósito, o volume de operação de crédito, para ela dar uma sobra suficiente para você crescer. Vai demorar. Então, por isso... É um processo. Justifica essa discrepância, essa diferença, certo? Ali eu trouxe só para ficar marcado, que é os princípios universais do cooperativismo. Esses princípios servem para todo tipo de cooperativa. Na nossa OCESC, que é a organização estadual aqui, são registrados 13 segmentos de cooperativa. Tem a de consumo, de produção, da saúde, educação, e entra de crédito no meio, do trabalho, etc. São 13. Mas todas elas se baseiam nesses princípios universais, que eu trouxe de propósito para deixar registrado para as pessoas que forem se aprofundar mais no assunto, né, ter o conhecimento disso. Voltando ali passando ao próximo slide, eu fiz uma estrutura básica, eu coloquei lá a básica do sistema. Porque nós temos hoje no Brasil o sistema Unicred, o sistema Sicredi, o sistema Sicob, tem umas Cressóis e ainda tem as cooperativas que nós chamamos de solteiras, que não são vinculadas a sistema nenhum. Mas as que têm sistema, geralmente elas estão baseadas dessa maneira. Tem uma confederação, aí tem as centrais, tem as singulares, que congregam os associados. E 2 sistemas, que é o Sicredi e o Sicob, tem um banco que faz a sua compensação do todo o sistema. Também poderia acrescentar na direita, por exemplo, a TI, porque são os 2 sistemas que têm também a tecnologia apropriada para atender os seus associados. E são milhares de associados. Né? Você vê, aí eu passei para o próximo slide, eu fiz ele está pegando lá em parte, não sei o que ele houve. deve ter mudado aí. Mas se baseia aí, pela tua... baseando aqui pelo que eu tenho aqui, hoje nós temos a rede de atendimento nacional, nós temos em primeiro lugar o Banco do Brasil. Isso em número de agências? 6.637. Isso aí envolve agências, os pontos de atendimento e os pontos de atendimento cooperativo. Okay. Eles têm PABs e PACs, certo? Então, o Banco do Brasil tem 6.637, depois vem o Bradesco com 6.190. Aí correu para a linha de baixo, mas está ali. Aí nós temos o Itaú com 4.896, depois vem Santander 3.601, Caixa Econômica Federal 2.566 e o Sicob, que não apareceu, com 1.910. Se nós somarmos aqui Sicob, Sicredi, Unicred, Cressóis e tudo mais, nós vamos passar lá para 4º lugar, em pontos de atendimento no Brasil. Quer dizer, já é uma grande representação. É uma presença ostensiva. A nível nacional. Exatamente. Não temos ainda o dinheiro que tem os bancos, mas já estamos bem situados, né, no posicionamento de atendimento. Na sequência, eu não vou, lógico, citar normativo por normativo, porque cada um depois pode pesquisar. Mas a lei, citei ali a 5764/71, que é a lei que trata sobre o cooperativismo, a política do Política cooperativismo. Nacional de Cooperativismo. Depois ali a 2099, que aprovou os regulamentos anteriores. Depois vem a 2193, que facultou a criação dos bancos comerciais. Então, o Bansicredi e o Bancob foram criados a partir de 1995. Então você veja que é muito recente. Uma história muito breve. Muito recente. Depois vem, no próximo, vem a 2608, que vem regulamentando também o sistema. A 2682, essa aí é muito importante, porque ela dispõe sobre os critérios de classificação das operações de crédito. Ou seja, quem emprestar dentro das normas citadas nessa resolução 2682, você não tem como errar, né? Então, tem até um ditado lá que diz, melhor você ficar amarelo e negar uma operação de crédito que ficar vermelho de raiva e não receber, né? Então, você seguindo essa resolução 2682, você vai ter um cuidado especial e vai errar menos. Depois tem a 3058, que abriu a possibilidade de pequenos empresários, microempresários e tudo mais. E depois vem a famosa 306,
que é de 2003, que eu coloquei em negritos lá, livre admissão. Então, até então, quando nós falávamos no início que tinha as cooperativas segmentadas por atividade profissional, a partir de 2003, então, foi possibilitado pelo Banco Central que fossem criados e transformados. Por exemplo, eu cito a minha cooperativa, que eu tive a honra de ser o fundador e fui o primeiro presidente, que é a Credial em Concórdia. Ela era livre, agricultores de crédito rural. E agora ela é de livre admissão. Então ela pode atender nos 11 municípios que compõem a área de ação do Alto Uruguai Catarinense, ela pode atender qualquer pessoa que resida na sua área de ação. Com outras operações de crédito que não só voltada para o crédito rural. Qualquer tipo de operação que ela pode fazer. Hoje, na verdade, as cooperativas de crédito hoje, dependendo do seu potencial, ela tem todos os produtos que o banco tem. Todos os produtos, né? Só que nós temos que seguir as mesmas normas que o banco segue, mas nós temos ainda a Lei 5764, que é especial para as cooperativas. Depois vem a 340, que trata das cooperativas de empresários. Essa ainda não teve um grande crescimento de empresários, enquanto a de livre admissão associa de 200, 300 até 400 pessoas por mês. Puxa vida! A de empresários aí, ela ainda está muito incipiente, o pessoal ainda não conhece muito o cooperativismo, mais no interior, menos nos grandes centros urbanos, né? Depois nós temos a 3490, que ela inclui o cálculo de patrimônio exigido, que ela é mais rígida na questão do risco de mercado e risco de liquidez, porque veja que isso que o banco aplica, nós também temos que aplicar. Depois vem, ultimamente, agora em 2009, uma lei complementar 130, que fala da governança corporativa, que o Banco Central tratou como governança cooperativa, um capítulo especial para as cooperativas. E a 3859, que regulamenta muitos aspectos citados na Lei Complementar 130, né? E também dá outros direcionamentos. E aí vem a famosa perguntinha. Pois é. Como sobreviver e crescer no mercado competitivo com concorrentes muito mais poderosos? Como pode a cooperativa manter-se atrativa aos seus associados? Como produzir e manter vantagens competitivas? Você formulou as perguntas. Eu formulei as perguntas você tem as de respostas. propósito. Por quê? Ainda tem mais o outro. As ameaças. Nós temos aí baixa participação do associado nos maiores centros. Baixo nível de capital. Por quê? Nós começamos com capital baixo, demais. Até você capitalizar, demora. Menor expertise no negócio frente à concorrência bancária. Os bancos estão muito mais na frente do que nós. Nós estamos ainda aprendendo e trabalhando. A taxa básica de juros, como nós já operamos com taxas baixíssimas, menores que as dos bancos, ainda você viu que a taxa Selic essa semana baixou para 11%. Então o ganho diminui. Se nós já trabalhávamos com taxa menor, diminui mais o ganho. E o risco sistêmico e de imagem. Porque se às vezes quebra um banco, não dá tanto problema. Agora, nós temos sistemas Sicob, Sicredi, Unicred. Se quebra uma cooperativa do Sicredi, ou do Sicob, ou da Unicred, eles vão dizer, poxa, quebrou uma cooperativa do Unicred. Dá aquele risco de imagem. O pessoal vai associar a todas as cooperativas que quebrou uma. Contamina o sistema. Então, o que a gente faz? Para resolver esse problema, nós criamos fundo. Nós temos, como os bancos têm, fundo garantidor, nós também temos fundo garantidor de depósito que garante até R$70 mil por conta, pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, além disso, nós criamos já há muito tempo atrás, e muitos sistemas têm, com outros nomes, tem fundo de solvência, fundo de liquidez, fundo de qualquer tipo, criaram esse fundo. Por quê? A finalidade é dar garantia para o associado de que os seus depósitos são garantidos. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Exatamente. Aquela velha história lá da mulher do César. E da mulher do César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer, né? Também. Aí nós vimos as nossas oportunidades para fazer frente àquelas perguntas. Estou indo devagarinho para respondê-la. Nós conhecemos o nosso quadro associado. Eu me lembro que cada vez que a gente vai na nossa cooperativa, nós tratamos o associado pelo nome, nós tomamos um chimarrão com ele, tomamos um cafezinho. A gente ouve o associado. Eu até vou contar um caso aqui. Quando nós fomos visitar
Alemanha, nós fomos lá no interior, numa cidadezinha, Feldkirchen, se não me engano, o nome da cidade. E lá um banco privado internacional foi lá e criou um ponto de atendimento super automatizado. Não precisava ninguém, era tudo automatizado. A pessoa ia lá, fazia empréstimo, já só colocava a senha dele, já dizia que ele tinha tantos mil euros disponíveis, isso, aquilo, outro. Ninguém ia lá. Todo mundo ia nas cooperativas do sistema Raiffeisen. Aí o pessoal começou a fazer uma enquete. Por que isso acontecia? Porque ele queria ser atendido no olho no olho. Olho no olho, no tete a tete. Ele queria conversar, às vezes até contar as suas angústias, seus problemas. E está ali o gerente, um chefe de departamento, o presidente que dá expediente. Ele está ali para conversar. E outra, o presidente conversando com os associados, ele faz uma mini enquete, ele já descobre qual é o anseio, qual é a necessidade que esse associado tem. E aí ele pode, junto com o seu conselho de administração, criar um produto financeiro para aquela região, para aqueles associados. Por isso que existem as centrais. Aí ele entra em contato com a central, se ele não sabe, por exemplo, ele entra em contato com a central e diz, eu queria viabilizar um produto para, vamos dizer, lá na área agrícola, que eu queria financiar trilhadeiras para os meus associados com 2 anos de prazo, o que vocês recomendam? Então a gente da central, a gente que atua na central, a gente conhece um pouco mais na área, no mercado, a gente recomenda, você pode, com o seu movimento que você tem de capital, de depósito, tudo, você pode disponibilizar até 13% dos seus recursos com prazo de X para atender esses associados. Então, é a vantagem de você estar perto do associado e criar o produto que ele quer, né? Outro ponto importante, custos operacionais menores. A cooperativa ela é mais enxuta, ela não tem aquela estrutura enorme que os bancos privados têm. E ela não visa lucro, lógico. Nós precisamos ter sobra. Sim, por quê? Sim. A TI, que você vê que os softwares, os equipamentos, os hardware, a cada 6 meses, às vezes nem tanto, né? Até menos ainda. Estão mudando. E você tem obsoleto, tem que ser você tem que acompanhar. Os funcionários têm que estar plenamente capacitados. Motivados. E na área financeira é muito importante. Existe um centro de treinamento grande que cada sistema tem, porque nós temos que ter o nosso pessoal atualizando, né? E não só os funcionários, os dirigentes, os conselheiros, o presidente, porque, olha de lá, o cliente é o dono. Pois é. Quando ele está conversando com o associado, ele está conversando também com o dono da cooperativa. Ele também é presidente, mas ele também é associado e também é dono da cooperativa. Então ele também tem que cuidar dessa parte. Isso significa, na verdade, resposta àquelas questões, porque ao mesmo tempo que você tem aquele conjunto de ameaças, enfim, você tem essas possibilidades. Essas possibilidades. E agora, por que nossas metas que nós colocamos lá no próximo slide? Nós colocamos umas metas que inclusive está em discussão e foi aprovado a semana que passou agora, as cooperativas de crédito acessar recursos do FAT. Foi aprovado no Senado, pelo, se não me engano, a Comissão de Direitos Econômicos, não, eu acho que é de Comissão de Direitos Econômicos. Em nível de comissão já que já aprovou passou. E agora vai só direto para a plenária, mas já vai aprovada essa parte, depois vai para a Câmara. Uhum. Se tudo correr bem, nós vamos também ter recursos oficiais do FAT. O recurso do FAT ele serve de crédito, principalmente crédito rural, e de capacitação. O recurso do FAT é importante, veja bem, quem acessa esse recurso hoje é Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais ninguém. E lá, se nós pudermos acessar recurso do FAT, nós vamos poder ter os nossos recursos que nós captamos do associado, em depósito à vista, em depósito a prazo, para aplicar em outras atividades produtivas para o associado. E podemos pegar os recursos oficiais, que é de crédito rural, e atender o PRONAF, atender esses programas que tem, através desses recursos. Vai facilitar muito. Sem precisar mexer naquela... Então, essa é uma meta, e é uma meta que nós estamos perseguindo há muito tempo e agora estamos chegando nela. A outra capacitação que a gente já falou, que precisamos ter, a capitalização, ela é permanente, procuramos incentivar o associado até quando nós fizemos a Assembleia no final do ano, que vai de janeiro agora até abril, antes era até 31 de março, os associados se reúnem e decidem
o que fazer com as sobras. E a gente recomenda que eles deixem, a gente distribui para o associado, vamos dizer que toca para você lá R$350. Aí nós colocamos na sua cota capital. O dia que você sair da associada, você vai levar essa cota capital com essa sobra. E esse dinheiro fica na cooperativa para ela poder trabalhar com isso. E vai te render muito mais, e vai render para a cooperativa. Sim, porque se todos os associados entenderem que vão ficar com a sua cota se retirar, você descapitaliza o grupo todo. Né? Aí você não cresce, né? Não cresce. E intercâmbio nacional e internacional. A gente procura, todo o sistema faz isso, eu tenho conhecimento, porque eu estive agora lá em Glasgow, na Escócia, que teve um evento lá da VOCO, é um evento internacional, e eu encontrei lá o pessoal do Unicred, encontrei o pessoal do Sicredi, eu estava como representante da Confebras e o Cicobi, né, Santa Catarina. Então, nesse intercâmbio, nós já marcamos visita lá o ano que vem. Nós vamos lá conhecer mais o sistema lá, porque sempre você aprende alguma coisa. Embora aqui eu vou dizer uma verdade dita o nome dele é Dan Armbruster, é da DGRV alemã, que é o sistema que é tipo a nossa CB brasileira, que cuida do sistema Raiffeisen, sistema alemão. Ele disse, olha, meus amigos brasileiros, nós não temos muito mais a ensinar para vocês. Vocês já estão quase com igualdade conosco. Eles têm lá um sistema mais avançado, vamos dizer assim, de auditoria. Um pouco mais avançado, que nós precisamos aprender um pouquinho mais nesse ponto. E eles conseguem detectar qualquer problema no sistema cooperativo antes de acontecer. Já vão vendo a tendência. Então isso a gente tem que aprender para evitar surpresas, né? E outra coisa que nós precisamos lá, recurso de investimento de longo prazo. Porque nós não temos, né? Nós precisamos trabalhar nesse sentido para ter recursos. Lógico, a hora que o governo autorizar e mexer na Constituição Federal e alterar, se não me engano, o artigo 164 da Constituição Federal, que permite somente bancos oficiais operarem com entes públicos. Aí sim, nós vamos poder também ter mais recursos para trabalhar. Por enquanto, nós trabalhamos só com o que é nosso, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. Aí, nós entramos nos controles internos. Por que nós temos que ter esses controles? Começaram lá com a resolução 2554 do Conselho Monetário Nacional, em 98, se aprimorou bastante, e nós procuramos levar isso na ponta do lápis mesmo, né? Por quê? Nós precisamos ter auditoria semestrais terceirizada, auditoria de balanço. Independente. As inspeções, sim, as inspeções é feito pelas centrais, né? As resoluções do Conselho Monetário, que nós temos que cumprir todas. Todos os sistemas têm resoluções internas que, mesmo tendo a resolução do Conselho Monetário, nós temos que ver o que é que se adapta à nossa região. E aí sim, nós ampliamos, às vezes, os nossos controles, né? A cooperativa auditada, ela é feita uma súmula. Se nessa súmula é apontada alguma irregularidade, nós temos obrigatoriamente que comunicar ao Banco Central e corrigir o problema, depois comunicar ao Banco Central dizendo como nós corrigimos o problema. Então nós primeiro apontamos o problema e depois já dizer como nós vamos corrigir esse problema e depois fazer um acompanhamento do problema e da cooperativa, né? Para não dar aquele problema que eu falei do risco sistêmico, claro, porque nós podemos correr esse risco. Vamos avançar mais um pouquinho. Aí ele ficou meio extenso. Por quê? Porque são vários itens que a gente tem que abordar. A perspectiva nacional. No começo lá do nosso trabalho aqui hoje, nós falamos em crescimento das cooperativas no Norte e Nordeste. Essa é uma meta governamental. E nesse ponto nós precisamos justamente do apoio do governo. Porque o sistema cooperativo sozinho, ele não vai conseguir atingir o Norte e Nordeste com o mesmo crescimento que tem no Sul. Nós precisamos de recursos... Pelo menos no médio e curto e médio prazo. Nós precisamos de recursos para trabalhar na educação cooperativista, na capacitação do pessoal e trazer, vamos dizer assim, delegações lá do Nordeste. Eles já estão vindo por conta. Nós recebemos aqui no Oeste Santa Catarina um grupo da Bahia, outro grupo que veio lá de Pernambuco,
eles vieram para justamente ver como é que é o nosso sistema, para implantar lá. Os modelos que nós temos foram implantados lá. Então, isso é importante, mas também precisamos do apoio governamental. O crescimento de cooperativas urbanas, mútuas e livre admissão. Por que eu citei urbanas? Porque na área rural existe aquilo que você mesmo falou, existe já uma conscientização do cooperativismo. A cultura, né? Uma cultura. E na área urbana não tem isso. Nós temos muito exemplo de assembleia que a gente vai, às vezes o associado urbano ele diz assim, mas o banco ali da esquina tem uma taxa melhor do que a da cooperativa. Geralmente nós desafiamos esse associado a mostrar que tem realmente essa taxa melhor que a nossa. Porque hoje em dia as nossas taxas são competitivas. As taxas são competitivas. E ainda, ele tem que levar em conta que nós não cobramos tarifa, ou quando cobra, as tarifas são no máximo a metade que os bancos cobram. O custo mesmo. E no final do exercício, as sobras são distribuídas para o associado, ele tem que levar, que isso também é ganho financeiro para ele. Depois, coloquei lá fusão e incorporação de cooperativas. É o que está acontecendo mais aqui na região sul, sudeste, porque nós vimos que não é vantagem estar criando cooperativas que você monta cada vez uma estrutura. Porque você amplia também a competitividade. Exato. Quando você funde ou incorpora, você fortalece. Exato. E se você monta, que nós chamamos de PACs, né? Pontos de atendimento cooperativo, você mantém a mesma estrutura de atendimento no município ou numa região, mas você não precisa ter um conselho de administração, um conselho fiscal, né? Porque essa estrutura você tem na sede, que dá apoio nesse PAC. E aí ele tem, vamos dizer assim, menor custo e um melhor atendimento, porque ele está lá pertinho do associado. Né? Depois, crescimento da participação no movimento financeiro. Você viu que no início lá é baixo ainda. Aqueles percentuais? É baixo. Né? O Banco Central acha que o ideal é nós chegarmos a 10%. Agora esse nosso Brasil é grande pra caramba e nós temos muito lugar para atingir ainda, né? Então nós vamos demorar um pouco mais. A formação de um sistema único de informação para todos os sistemas, porque a tecnologia hoje, por exemplo, o Cicobi tem um sistema de tecnologia, o Sicredi tem, as Unicred tem, até eu acho que são vários sistemas dentro da Unicred, e outros sistemas que nós temos. Isso custa muito caro. Muito caro. Para fazer funções e definir finalidades que são semelhantes. Exato. Veja bem, se nós tivéssemos um sistema só e disponibilizássemos a todas as cooperativas do Brasil, reduzia, quanto nós iríamos economizar, com certeza, quanto nós iríamos ganhar. Então, esse é um ponto que nós temos que pensar muito bem. Exigência cada vez maior de controles internos. Nós vemos agora, tivemos Basileia 1, Basileia 2, estamos entrando no Basileia 3. Vai levar aí 2, 3 anos para ser implantado, mas nós já temos que trabalhar nesse sentido. Porque o Basileia 3 ele se baseia muito na capitalização e na capacitação. Por que capitalização? Veja bem o que está acontecendo na Europa. Pois é. O que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu estou me segurando para fazer essa pergunta, então, daqui a pouco eu vou perguntar. Então, está acontecendo que os bancos têm que ser fortes, tem que ter capital e tem que ter fundo suficiente para enfrentar esses solavancos. Esses altos e baixos. Né? Quando dá esse solavanco, há o perigo de contaminação, principalmente no mercado comum europeu lá, né? Tem a União Europeia, eles não querem, estão se fundindo os bancos centrais para não deixar nenhum quebrar. Porque está todo mundo interligado, né? É a mesma coisa. Uma perna dessa ficar... Exato. Dá aquele problema de risco sistêmico, não é? O cara vai dizer, bom, quebrou lá os turcos quebraram, a Turquia quebrou. Repercute em tudo. Vai os dizer, gregos, os será italianos. Que a Alemanha, será que a França vai conseguir bancar essas diferenças, superar isso? O americano, que tem um grau de endividamento individual muito grande, será que ele vai poder pagar? Então começou a surgir um monte de dúvidas. Então nós temos que ter controles internos fortes, né? E uma exigência de profissionalismo muito grande, não só dos funcionários, também dos dirigentes. Dos gestores, né? E ali vem outro item, que ainda nós disponibilizamos poucos recursos, e o recurso que nós temos nós aplicamos, que é na comunicação e marketing. Esse trabalho que a gente, hoje eu considero que está aqui presente um trabalho, porque a gente está divulgando o cooperativismo, e todas as pessoas que nos assistirem, ou os alunos que estão fazendo seus trabalhos, eles vão ver e vão analisar e vão estudar e ver as vantagens do cooperativismo. E isso é muito importante, porque nós vimos lá na França
que tem um Crédit Agricole, que é um banco forte, eles disseram para nós que tem inveja do nosso sistema, porque nós ainda temos aquele atendimento com o associado, o boca a boca, frente a frente. Que é dos bancos de 30, 40 anos atrás, quando ser conhecido do gerente era um privilégio, tomar um cafezinho tempo na do mesa Banco do Inco. gerente. É Banco Indústria e Comércio, Banco Inco. Exatamente. Então, eles lá não tem mais isso. A professora que estava nos auxiliando na tradução e tudo, ela mesmo disse depois, fora do curso, né, ela disse, olha, eu até tenho vergonha de dizer, mas faz 2 anos e meio que eu não vou na minha cooperativa, porque agora eu vou no meu celular, pelo internet banking, eu vou no celular e eu faço a minha operação, pelo meu computador faço a operação. Desumaniza as relações. E aí eu não sei mais se o gerente, era uma gerente, não sei se é mais ela, não sei se a cooperativa foi pintada ou se não foi, se saiu do lugar. Ela disse que tinha vergonha de dizer, isso está acontecendo na Europa. Seguramente. Então, eles recomendam a gente nunca perder esse costume ou aquela ideia de incentivar o cooperativismo desde a criança, o adolescente e o jovem. Né? Que eles estão, por exemplo, a França está procurando colocar, ele mesmo disse, estou procurando colocar a cada 2 pontos de metrô, um ponto de atendimento, pelo menos para o pessoal visualizar e ver que aqui tem uma cooperativa que está atendendo. No Canadá, era costume o cidadão abrir uma conta na cooperativa, no sistema Desjardins, abrir uma conta na cooperativa primeiro, antes do que até ir lá registrar o filho. Antes de registrar o filho. Era costume deles fazer isso. E hoje em dia, essa coisa está se perdendo. Então nós temos que... Eles estão procurando fazer esse trabalho de comunicação e marketing justamente para promover o cooperativismo. Outro item lá, formação do Sistema Único de Auditoria. Nós já temos hoje o KNAC. E os sistemas estão se adaptando para ser auditado por essa KNAC, que é uma auditoria externa, criada pelas cooperativas, e os sistemas que criaram, se associaram nisso, justamente para ter um padrão de atendimento. Porque nós temos nesse Brasil afora várias equipes de auditoria, umas melhores que a outra, né? Mas várias equipes, mas cada uma procurando entender e trabalhar dentro das normas do Banco Central, mas cada um da sua maneira. E ali o KNAC vai procurar padronizar. Tem um outro item que está aparecendo lá embaixo, né? Que é o Fundo Garantidor de Depósitos. Você fez referência agora. Como os bancos têm, nós temos ainda vários fundos garantidores no sistema. Cada sistema tem o seu. Isso nós estamos procurando para ter um fundo único para todo o sistema. E a última que eu coloquei ali na perspectiva, que é a formação de um fundo de estabilidade financeira para cada sistema. Né? Só citando o exemplo do Cicobi Santa Catarina, onde eu trabalho e sou presidente, nós temos lá 94 milhões de sobra que está nesse fundo, justamente para qualquer solavancozinho da alguma cooperativa, nós estamos lá para ajudar, para auxiliar, para não dar problema e risco nenhum. Então já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. É absolutamente solúvel isso. Hoje está aí depois consistente o sistema. Esse aí é o último slide que eu vou apresentar. Ele trata justamente como nós vamos ter um sistema cooperativo forte. Nós já conversamos durante a nossa palestra aqui, conscientização, a necessidade versus imediatismo. O cooperativismo, por exemplo, em Santa Catarina, ele nasceu e cresceu na área rural. Por quê? Pela necessidade e pelo, vamos dizer, usar uma palavra meio pesada, mas abandono do sistema bancário do nosso associado. E ele sentiu a necessidade de criar um sistema próprio. Eu me lembro, desculpa te interromper, da minha infância passada em boa parte dos municípios de Santa Catarina, do interior do estado, de ter município que, quando tinha, era uma agência bancária, de uma única instituição, e que era o Banco do Estado. Durante muito tempo, em várias cidades que eu tive a oportunidade de morar, a realidade era essa. Havia um único banco e, ainda assim, nós vimos restrito a algumas operações. Nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, no Banco do Brasil, quando atuava fortemente no Oeste de Santa Catarina em crédito rural. Tinha um número de funcionário grande. Hoje em dia a coisa está mais já... a tecnologia entrou, já avançou demais, ele continua atendendo as pessoas,
mas não tem mais aquele... Tete a tete. Exato. Então isso aqui está faltando. E o imediatismo, por quê? O imediatismo é aquilo que eu citei. O associado da área urbana, ele compara muito a cooperativa com um sistema financeiro tradicional ou com as financeiras. Então, se ali tem uma taxinha que é 0,01% menor, ele vai, às vezes, deixar de ir na cooperativa porque não tem aquela cultura. E aí quer ser atendido, né, da mesma maneira. E aí que nós, justamente eu disse, vamos, prove para nós que você é melhor atendido, prove para nós que você tem a taxa menor em outro lugar, que nós vamos comparar. E no final do ano você recebe. Exatamente. E ali não. É. As cooperativas saneadas. Nós temos que ter cooperativas fortes, sem problema nenhum, e as que tiverem qualquer solavancozinho, qualquer susto, a gente está lá para resolver. Para corrigir. Capitalização permanente, nós já falamos. Um fundo garantidor de crédito, o fundo de estabilidade financeira que eu acabei de falar. Uma capacitação real, uma profissionalização da administração e dos funcionários. Um marketing, comunicação interna, não só olhar para o nosso umbigo, mas olhar externamente o que é que nós precisamos fazer. Não sei se as pessoas observam, quando tem propaganda, as cooperativas estão procurando fazer propaganda na mídia e colocar a palavra cooperativismo. Não só dizer que nós oferecemos crédito, oferecemos cartão de débito, cartão de crédito, isso, aquilo. Não. Procuramos dar ênfase ao cooperativismo, porque essa é a nossa finalidade. Treinamento de associados, de filiados, esse é um ponto que está faltando. Porque nós não temos ainda recurso para chegar lá, para o associado. Algumas cooperativas atingem essas metas, fazem curso seletivo, vamos dizer assim, PACs, nos pontos de atendimento, convidam os associados para lá, aí dão um curso de educação financeira, dão cursos que são... Eles questionam os associados, o que vocês gostariam? E eles dizem, aí eles procuram dar, até porque no sistema cooperativo existe o FATES, o Fundo para Atendimento Educacional e Social. E aí, através desse recurso, nós podemos atender também os associados. Uma tecnologia avançada, que possa não só atender o trabalho da cooperativa, mas como também fornecer informações gerenciais importantes para o nosso dia a dia. Porque nós temos que acompanhar, monitorar as cooperativas. E as centrais, como é o caso aqui de Santa Catarina, as centrais hoje, elas já conseguem entrar na cooperativa através do sistema de tecnologia e fazer auditoria indireta. Então a gente acompanha e vê, por exemplo, um comitê de crédito, lá naquela resolução que eu falei, a 2682, lá no início, que seguindo ela você vai bem porque você não erra. Então, para evitar que alguém erre, nós temos ali, se o limite hoje para te emprestar, para você emprestar para um associado, é até 15% do patrimônio de referência da cooperativa. Se uma cooperativa emprestar 17%, passou daquele limite, acusa. A luz vermelha acende. Acusa. Então, a gente tem condições de já entrar em contato com a cooperativa. Opa. Escuta, vocês têm uma operação aí que passou do seu limite. O que é que aconteceu? Isso hoje já é possível? Hoje é possível. Os sistemas hoje já estão avançados nesse ponto. Então, a gente se adianta, chama atenção e o próprio Conselho de Administração, o Conselho Fiscal da Cooperativa já procura resolver esse problema. Porque a gente já manda expediente nesse sentido, resolve. Não, tudo bem, estourou o limite porque o PR da cooperativa baixou um pouquinho esse mês e aí aquela operação ficou desenquadrada. Mas no mês que vem já vai enquadrar. Mas então, fique atento, porque nós temos informes gerenciais que dá condições de você verificar isso. Ali, administração transparente. É importante que as cooperativas mostrem para o associado, no mínimo anualmente, as suas contas, os seus relatórios, que mostrem para o associado. Ter os controles internos adequados e eficientes. Né? Um conselho fiscal, o conselho fiscal da cooperativa não é só para bonito. Todas as centrais dão treinamento para o conselho fiscal da cooperativa. Eles vêm para cá, ficam 3 dias treinando. No caso de Santa Catarina, nós damos um curso aqui em Florianópolis e Chapecó. O pessoal fica 3 dias lá aprendendo como fiscalizar uma cooperativa. E nós temos que ter o último item, que é uma central atuante. Por quê? Se nós tivermos uma central atuante que faz reuniões periódicas com as cooperativas, que procura capacitar os funcionários e dirigentes das cooperativas,
que fica de olho nos controles internos para ver como é que estão os níveis gerenciais da cooperativa, nós vamos ter, tenho certeza, os pilares de um sistema cooperativo forte. Isso aí é tranquilamente que nós vamos atingir gradativamente, quem sabe chegar nos 10% daquilo que o Banco Central sugere para nós. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Rui Schneider da Silva, que é técnico em contabilidade, advogado, economista e também presidente do Sicoob Central Santa Catarina, da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, dentro do programa Oficinas de Gestão, hoje sobre a participação do cooperativismo no sistema financeiro nacional. E o Rui acabou de nos apresentar um conjunto de informações que também vão estar disponíveis depois, se o Rui permitir, no ambiente virtual do projeto Oficinas, para vocês poderem acessar com mais calma. Agora vem a parte da interatividade, aqui os alunos dos cursos de administração e do Programa Nacional de Administração Pública enviam questões para a gente dirigir aos nossos convidados. Então vamos tentar rapidamente, Rui, pontuar aqui algumas respostas. O Guilherme, que é aluno do curso presencial, pergunta: o Sicoob tem dados sobre a evasão de sócios que entram esperando lucro e saem achando que tiveram prejuízo? Tem algum levantamento? Monitora-se isso? Não. Não tem esse levantamento porque nós constatamos que a evasão é baixíssima. Por exemplo, vou citar o exemplo da minha cooperativa. Eu digo minha porque a gente se sente dono dela, né? Entra em torno de 250 a 350 associados por mês. E saem 8, 5, 7 associados por mês. E a gente vai ver os motivos que eles saíram, porque lá é quando ele sai, ele alega o motivo. Mudei para o Mato Grosso. Então não... Mudei para Florianópolis. Não há uma relação entre a expectativa que ele tinha. Me aposentei, parei com a minha atividade. Então, o índice é tão baixo que não vale a pena a gente fazer esse cálculo. Mas a gente observa, são os motivos que essas pessoas deixaram de participar do sistema. Isso sim é o que preocupa. Sim, se houver algum indicativo que conduza para isso, então alguma coisa nós temos que fazer. Mas por hora não é um dado... Não, inclusive, só para citar, as cooperativas procuram fazer uns dados, fazer uma pesquisa. E nós contratamos, no ano passado, já que ele citou o Sicoob, nós contratamos uma pesquisa independente que fez um trabalho no estado de Santa Catarina. E aí que nós descobrimos uma grande verdade. 1/3 da população catarinense conhece o Sicoob. 1/3 da população catarinense ouviu falar no Sicoob. E 1/3 da população catarinense não sabe nada de cooperativa. Não é só do Sicoob, não sabe nada de cooperativa. Veja quanto nós temos para trabalhar ainda só em Santa Catarina. Imagina no Brasil. Vamos lá, mais uma perguntinha, essa aí da Bruna, também do curso presencial. Obrigado a Bruna, obrigado ao Guilherme, que fez a pergunta anterior. Os bancos temem a concorrência das cooperativas no sistema financeiro? Eu acho que hoje ainda não. Porque, como você viu, o nosso percentual de participação no sistema ainda é baixo. Não é? Mas eu acho que no futuro vão se preocupar. Vão se preocupar porque, havendo abertura de recursos do FAT, havendo abertura para nós trabalhar com entes públicos. Porque você veja que um banco privado hoje, ele compra a folha de pagamento da prefeitura e depois já entra movimentação de uma conta corrente, alguma coisa. No pacote, né? Quer dizer, no pacote entra algumas coisas e as cooperativas, primeiro, não têm condições de comprar, de competir. E segundo, que elas têm que realmente ainda trabalhar esse associado. E ela procura hoje... A nossa meta ainda é atender bem aquele associado que nós temos. A hora que nós tivermos, então o associado está satisfeito, agora vamos avançar mais. Vamos avançar mais e nós temos que, como você viu, nós temos uma barreira de comunicação e de marketing. Nós temos que fazer chegar à população as vantagens do cooperativismo. E até nós chegar lá ainda vai demorar para os bancos se preocupar conosco. Maravilha. Também a Bruna pergunta aqui, a liberação feita, ou melhor dizendo, a liberação para a criação de cooperativas de livre associação foi bem aceita pelo mercado? Isto é, houve uma procura semelhante àquela ocorrida nas cooperativas profissionais e empresariais? Houve. Inclusive, hoje em dia, as cooperativas já estão procurando, quando se cria a cooperativa,
Em Santa Catarina, por exemplo, o Cicobi participa em 70,65% dos municípios de Santa Catarina, o Cicobi está presente, ou com agência, ou com posto de atendimento, ou com PAC. Então, a nossa meta, nós vimos que o que falta atingir ainda é a área urbana, mais o litoral, e ainda concentrado aqui, vamos dizer assim, de Garopaba, ou de Imbituba, até Joinville. É uma área que ainda está faltando a gente trabalhar bastante. Em Camboriú, nós já temos a Bluecred trabalhando bem lá, nós temos em Florianópolis também. Mas nós ainda temos que chegar aqui fortemente em São José, que é uma cidade que cresce demais, Palhoça também cresce demais. Então, a gente nota que está faltando um trabalho grande nesse sentido. E nós vamos procurar fazer com que nós possamos atender melhor esse associado e chegar no crescimento que nós pretendemos para esse sistema, né? Então, há uma certa dificuldade e às vezes é mais financeira para a gente chegar e atender. Dar um passinho de cada vez. Também. Exatamente. Nós estamos há 25 anos no mercado e crescemos, eu acho que crescemos bastante, né? A última questão aqui do José do Polo de Lares, que sempre participa conosco. O sistema cooperativo tem ideia de iniciar no mercado de financiamento imobiliário, visto terem tantos associados e já possuírem capital para isso, mesmo que através dos recursos do FAT, que você citou agora há pouco, como uma das possibilidades? Tem. Isso aí, vamos dizer assim, é uma daquelas necessidades que eu falei dos nossos associados. Frequentemente a gente ouve os associados pedirem reforma de casa, ampliação, construção. Há 2 anos atrás, eu tive uma audiência com o presidente Lula. Participei, não sozinho, mas participei junto com um grupo de cooperativas, uma audiência com o presidente. E eu perguntei para ele, presidente, as cooperativas, foi a única pergunta que eu tive oportunidade de fazer, por sinal. As cooperativas não têm funding, não têm recursos para investimento de longo prazo. Portanto, não tem como entrar no mercado habitacional. Mas o governo está lançando Minha Casa Minha Vida. Por que não é estendido isso também para as cooperativas? Por que isso é um nicho só do mercado oficial que atende? E também a questão... concluindo o que ele me respondeu, ele deu uma coçada na cabeça assim, e estava conosco até o pessoal da Cressol, das cooperativas de economia solidária, estava presente. Ele deu uma coçada na cabeça, chamou um assessor e disse assim, escuta, por que nós não atendemos cooperativa ainda? Que eu me lembro que nós tratamos disso e nós tínhamos autorizado para começar esse trabalho. Aí a resposta veio meio sem graça, vamos dizer, do assessor, pois acontece que isso está na mão da Caixa Econômica, isso está na mão de grandes bancos multinacionais que têm estrutura, que têm recursos de longo prazo para atender, tem bancos estrangeiros que atuam no Brasil, que pode atender. Agora, eu lhes digo, a vontade é grande de atender não só na área habitacional, em toda a área que exige investimento de longo prazo, mas o nosso histórico de depósito à vista, depósito a prazo, capitalização, se tu fazer um mix disso tudo, ainda não nos dá condições de atender investimento de longo prazo. Nós conseguimos atender até 60 meses via bancos cooperativos, mas as cooperativas mesmo conseguem atender até 36 meses no máximo, porque para você fazer esse cálculo você não pode correr risco. Sim, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com dinheiro de pessoas. Até para não subverter a finalidade da cooperativa. Exato, nós estamos trabalhando com dinheiro nosso, do nosso associado, e nós temos que ter cautela e ter cuidado, não podemos correr risco. Você pode observar que quando deu esse problema no mercado financeiro em 2008, com os bancos americanos, isso quase começou a repercutir a nível internacional. O cooperativismo de crédito brasileiro não sofreu nada. Ao contrário, cresceu. Cresceu por quê? Nós pulverizamos as operações de crédito. É melhor você emprestar R$1 milhão para 50 pessoas, que você se perde com um ou com o outro, a perda é pequena, do que você emprestar para uma pessoa. Então, os bancos, eles têm que fazer esse cálculo até quanto eles podem atender.
como eu falei, as cooperativas podem atender individualmente até 15% do seu patrimônio de referência para um associado. Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso porque sabe que ele está correndo um risco muito grande, colocando a perder um trabalho de muito tempo e colocando a perder aquela imagem que nós temos de cooperativa. Você sabe que se uma indústria quebrar, a outra indústria está ali do lado, até leva vantagem e não sofre nada. Se um banco, por acaso, um banco privado, der um problema e quebrar, o Banco Central vai lá e liquida, mas os outros bancos continuam normalmente. Agora, se uma cooperativa de um sistema quebrar, reflete sistematicamente toda a imagem do nosso sistema. Nós temos que ter cuidado com isso. Muito bem, nós estamos chegando ao final desta teleconferência, mais um programa do Projeto Oficinas de Gestão, hoje conversando com Rui Schneider da Silva aqui, que tem uma larga experiência na área de cooperativismo, enfim, e que é o presidente do Sicoob Central aqui de Santa Catarina, além de presidir também a Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito. Rui, muito obrigado pela sua aula sobre cooperativismo, e a gente sempre pede aos nossos convidados nesse projeto, nesses programas, que falem diretamente com os alunos, graduandos de administração, e eu acho que a questão que poderia ser dita para eles é assim: eles que estão buscando essa formação em nível de graduação, que vão daqui a pouco estar atuando no mercado, como é que eles podem se aproximar do sistema de cooperativismo e atuar nessa área, buscar uma formação complementar para atuar nessa área? Olha, eu acho que eu vou citar aqui novamente o professor Claes, porque só eu tive a oportunidade de vir uma vez dar uma aula, falar um pouco com o pessoal, os alunos de administração. Depois, outra vez, fui convidado pela universidade, fiz uma aula magna para administração e economia. Tinha uma grande quantidade de alunos, a presença foi grande mesmo. Eu fiquei até admirado que tinha tanta gente. Só de professores tinha mais ou menos uns 15, que eu achei importante. Então, eu acho que as universidades, as faculdades, as escolas devem procurar as cooperativas, que nós estamos ali, os presidentes, mesmo sendo uma pessoa simples, lá do nosso interior, ele tem condição de ir lá expor, numa conversa informal, explicar o que é o cooperativismo, dizer as vantagens do cooperativismo, falar das normas do cooperativismo, da resolução, da legislação, inclusive da punição que recebe o dirigente que não cumprir com essas normas. O mau gestor. Entendeu? O mau gestor. Então, essa aproximação é importante. Eu fico muito feliz e agradecido por essa oportunidade, porque eu sei que a Universidade Federal de Santa Catarina tem uma amplitude muito grande. O pessoal assiste as matérias, lê as matérias que são publicadas. Então, o pessoal vamos dizer assim, tem prazer em trabalhar, em conhecer mais, porque vocês procuram trazer pessoas que gostam de fazer no que trabalham, o que fazem, vamos dizer assim, trabalham no seu ramo com vontade e vêm aqui expor realmente o que passa no coração. O que eu coloquei ali, essa palestra pequena, foi porque é tudo que eu achei que era importante dizer para essas pessoas. Eu procurei fazer de uma forma simples, mais didática possível. Não sou professor especializado, mas procurei o mais didático possível, porque a minha meta justamente é atingir aquele aluno lá que está começando, mas está interessado no cooperativismo. E nós precisamos sempre formar líderes, principalmente na parte do cooperativismo. Então a gente procura capacitar, treinar, mas essas pessoas devem nos procurar, que eu tenho certeza que qualquer um que lida no cooperativismo, que for procurado em qualquer segmento do cooperativismo, não só no crédito, mas em qualquer área, procurar o SESC, procurar os sistemas que existem, que eles estarão disponíveis para ir lá mostrar para essas pessoas, dizer o valor que tem o cooperativismo, não só para nossa região, para o nosso estado, mas para o nosso país. Porque nós precisamos que o sistema financeiro chegue a todas as pessoas e que essa educação financeira realmente produz efeito lá na ponta. E o nosso trabalho hoje ainda é muito pequenininho, mas nós
trabalho de formiguinha, nós vamos chegar lá. Muito bem, obrigado mais uma vez pela aula de cooperativismo que o Rui Schneider da Silva deu. Obrigado a todos vocês, até uma próxima oportunidade.